até que o último, ele me pediu ressonância da coluna toda, porque ele viu meus exames do cérebro e ele falou, não tem nada no seu cérebro, então se não tem no cérebro, só pode ser na coluna. E eu totalmente paralisada, né, andava carregada. Isso durou, eu não sei quanto tempo, eu vou perguntar pra minha mãe e pro meu namorado, pro meu noivo. Talvez tenha durado uns 3, 4 meses. E aí, eu fui no médico e ele falou pra mim, não tá no seu cérebro, está na sua coluna. Então ele pediu 4 ressonâncias da minha coluna e eu fui lá fazer. Então eu fiquei muito tempo naquela máquina que grita, bem, bem, bem. E eu ficava em oração todo tempo, rezando, pedindo pra Deus, pra Ele me dar uma oportunidade, pra Ele me dar... E eu rezei todo o tempo que eu tava lá dentro, todo o tempo, porque além disso é meio claustrofóbico, né? É meio... Grita muito aquela máquina, né? Grita não, faz barulho, né? Ela bem, 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 bem. E aí você já tá naquela angústia toda, paralisada. Aqui continuou parado ainda, então eu não conseguia abrir nenhuma tampinha de pasta de dente, eu não conseguia levantar do vaso, porque se eu tivesse as mãos, a força aqui, eu conseguiria fazer assim no vaso. E aí eu ia conseguir pelo menos fazer xixi sozinha, levantar no vaso, sentar. Eu não conseguia, então eu fiquei totalmente dependente, totalmente para absolutamente tudo. Então eu caía muito, meus 2 joelhos eram muito pretos assim, e eu continuava indo lá no centro de Umbanda, fazendo orações, e eles não me diziam nada, eles só me diziam que eu tinha muita fé e que era pra eu continuar tendo muita fé e que eu ia levantar. E eu tinha muita fé, eu acreditava. Era até doido, às vezes eu via as pessoas, elas olhavam pra mim pensando, sei lá, o que que a Cora tá pensando, né? Sempre foi saudável, sempre foi bailarina, sempre dançou, e eu na faculdade dei aula de dança. Nunca parei de dançar, né? Claro que foram outras danças, né? Zumba, funk, eu fazia todo tipo de dança, dava aula em várias academias na faculdade. Então eu sempre fui muito, assim, a favor de esportes, né? Então eu fazia muita coisa, não era uma sedentária. Então as pessoas imaginavam que eu tava em total depressão, não sei exatamente. Eu posso fazer uma entrevista com as pessoas para perguntar exatamente o que elas pensavam de mim. Eu vou trazer essa entrevista aqui pra você. Se você quer essas entrevistas, escreve aqui embaixo que você quer, que eu vou gravar. O que cada um pensou ali na hora me vendo, né? Então, era uma coisa pra mim assim, eu ia no médico, voltava, ficava aqui parada no dia todo, e aí eu comecei a estudar. Falei, já que eu tô parada, vambora estudar. E aí foi quando eu comprei o meu curso, né, de terapeuta, e comecei a estudar. E graças a eu estar parada, eu consegui estudar muito, né? Eu parei, né, literalmente, e fui fazer minhas coisas que eu nunca tinha feito. Tinha tempo pra tudo, né? Tinha tempo, comecei a fazer uma meditação alfa, né, da Andressa Molina. Então eu fazia 3 vezes no dia. Tinha tempo pra tudo, né? E aí eu fui me inspirando desse amor. Eu fui me reconectando. É como se eu tivesse desconectada do meu corpo, mas eu começasse a reconectar comigo. E foi descendo todas as luzes, os meus pensamentos, mudando quem eu era, mudando a minha percepção. Eu ficava imaginando as pessoas andando, imaginei quantas vezes eu corri, eu pude andar e eu não valorizei, né? Por exemplo, você levantar da cama e poder ir na janela, abrir a sua janela. É uma coisa simples, mas que faz toda a diferença quando você não tem. E eu falo isso com muito amor, porque hoje eu sou totalmente transformada por causa disso. Hoje é difícil, assim, eu não ver as coisas do jeito que... com os olhares de Deus, né? No tempo, não no tempo do Cronos, no tempo de Kairos, no tempo de Deus, no tempo da perseverança, da fé, enfim. Então eu tava na máquina, né? E eu fiquei rezando muito, eu pedi muito pra Deus. Eu pedi muito pra Deus. Mas eu não falei pra ele o que eu ia fazer se ele me voltasse a andar de novo. E eu sabia que eles estavam todos preocupados, os médicos não estavam sabendo resolver a situação, eu não estava tomando medicação ainda, porque não tinha diagnóstico. Então eu pedia muito, eu tinha muita fé, tanto quando eu estava no centro,
rezando com eles, quando eu tava aqui, quando eu tava em meditação. Eu pedia muito que fosse feita a vontade dele, mas eu não pedia assim, eu não pedi nenhum dia me devolva, me faz andar. Não era assim que eu pedia. Era um amor que estava descendo em mim e, na verdade, eu lembrava mais de tudo que a gente faz pelo fato de andar. E de tudo que a gente faz pelo fato de poder se movimentar, pelo fato de poder colocar sua meia, colocar sua calcinha, escovar seu dente, pentear seu cabelo. Eu pedia sobre isso, sabe? Sobre o valor disso. Eu não queria que ele me desse só porque eu queria, só porque eu tinha que andar, porque todo mundo anda. Não era assim, eu não sei muito expressar. Tanto que é a primeira vez que eu falo isso na internet. Então eu nem sequer pensei como eu ia falar, eu simplesmente pedi, fiz a minha oração e pedi pra ele me orientar, que o meu testemunho ele fosse para outras pessoas e que você conseguisse sentir o amor de Deus através das minhas palavras. E aí, então eu pedia pra ele com valor, vendo tudo que a gente pode fazer quando a gente tem saúde, quando a gente tá saudável, quando a gente tem tudo, as mãos, as pernas e os movimentos, né? A força. Então, são coisas muito simples que eu acho que as pessoas que estavam à minha volta também perceberam. Então, acabava esquecendo que eu não conseguia fazer coisas muito simples, né? Então, meu noivo me ajudou muito nisso. Ele simplesmente, como meus pais trabalham, minha irmã trabalha, então ele tava de férias e ele ficou aqui comigo todo o tempo. Eu não conseguia fazer absolutamente nada, não tinha como eu fazer absolutamente nada sozinho. E quando eu tive naquela máquina, que eu jamais vou esquecer daqueles momentos que eu falei com Deus sobre eu voltar a andar, ou sobre eu saber o que estava acontecendo, né? Porque a gente quer uma explicação médica, né? E não necessariamente a gente tem tanta explicação da ciência de tudo que acontece, né? Mas aquilo demorou uns 40 minutos, se não foi mais, uns 50 minutos, até que ele me tirou da máquina. E aí eu sentei na máquina, né? E ele falou pra mim assim: eu tenho uma notícia ruim pra te dar. E aí eu falei pra ele: pode falar. E ele é médico, né? Radiologista. E aí ele virou pra mim e falou assim: então, eu procurei a sua coluna inteira. Eu procurei muito, muito. E a sua coluna tá perfeita. Então, pra mim, como médico, é muito difícil eu ver uma menina na sua situação e falar pra você que a medicina não vai explicar. Nessa hora, eu lembrei de tudo que eu tava passando, de todo o apoio espiritual que eu tava tendo, de todo o sentimento que eu tava começando a conhecer. E eu falei, tudo bem. Aí era como se era uma notícia ruim, pode ser que sim, mas na hora eu não consegui ver como ruim, eu consegui ver assim. Então, se não é físico, então tá mais fácil, né? Apesar que a medicina não explicar, talvez a gente caia num limbo, mas pra mim na hora não. Na hora ele falou, não tem como, eu não tenho como te falar o porquê que você tá assim. Então pra mim é muito triste, pra ele como médico, né? E ele falou, leva tudo pro teu neuro, né? Eram 300 fotos, leva tudo pro teu neuro e aí você vê lá com ele, né? Aí, não lembro quantos dias depois, eu marquei a consulta com o neuro e fui pra ele ler os exames. Eu fiquei quietinha, ele falou pra mim assim, ele já tinha pedido pra eu pôr o colete, porque poderia ser na minha coluna, de ter algum nervo pinçado, e ele tinha certeza que era na coluna, né? Até porque pra ser bilateral, né? Por exemplo, no cérebro, se você parasse, se tivesse alguma coisa aqui, teria parado do lado esquerdo. Então, pra parar tudo do jeito que parou, dos 4 membros, teria que ter muita coisa dos dois lados, né? Pra pegar os dois lados. Enfim, então eu vi os exames e aí ele falou pra mim assim, não tem nada. E nesse dia tava, acho que eu e minha mãe, né? Ele falou, não tem nada. Aí ele falou assim pra mim, você acredita em energia? Eu falei, acredito. Ele falou assim pra mim,
E ele foi um abençoado de Deus na minha vida, porque eu vejo que se fosse outro neuro, ia acabar falando pra mim assim, não, a gente vai procurar, vamos achar um artigo, alguma coisa lá do Himalaia, que tem um caso de alguém que não sei o que tomou tal remédio. Ele foi muito enviado, um anjo assim, e ele falou pra mim, você acredita em energia? Eu falei sim, e ele falou, eu não vou te medicar, vai pra casa, descansa e a gente vai observar. Eu falei, eu não preciso fazer fisioterapia? Ele falou, não. Então você imagina um neurologista super conceituado falar pra você, vai pra casa, mandar uma menina praticamente tetraplégica pra casa? Se ele estava muito ungido ali, de Deus, do Espírito Santo, da espiritualidade, e muito conduzido, né? Porque eu já tinha recebido aquele diagnóstico e ele tinha falado pra mim, não é esclerose. Mas eu já tinha recebido esse diagnóstico, né? E aí, eu vim pra casa e eu segui minha vida. Eu segui minha vida fazendo meu curso, fazendo tudo, fazendo o que eu aprendi a fazer hoje, que é trabalhar com ela. Que hoje não é mais o meu carro-chefe, né? Não é mais. Mas ela foi muito importante para eu conhecer, para eu aprender sobre energia, sobre muitas coisas que eu aprendi no curso, né? Então eu comecei a estudar, comecei a me conhecer, comecei a viver processos, comecei a conhecer coisas que eu nunca imaginei que eram possíveis. E não tem como, senão vai ficar muito imenso esse vídeo. E aí foi quando eu comecei a me conectar comigo. E quando, com os passar dos meses, dos dias, parece que quando eu conectei comigo, quando eu conectei com a minha verdade, automaticamente eu conectei com Deus, automaticamente eu conectei com o meu propósito, automaticamente eu conectei com a minha alma. E quando isso aconteceu, quando eu me abri para a espiritualidade de verdade e os meus preconceitos, o meu ego, tudo que eu achava que eu sabia não era como eu imaginava, que era muito maior, que o poder de Deus era muito maior do que qualquer coisa que eu podia imaginar, que a espiritualidade atua e trabalha o tempo todo na Terra para que a gente seja feliz, para que a gente tenha uma vida boa, para que a gente se liberte dos traumas, para que a gente se liberte das amarras mentais nossas. E quando eu percebi a imensidão de tudo isso, eu simplesmente voltei a andar. Foi de uma maneira linda, simplesmente. Eu fui subir a escada, depois de ter passado por um processo de oração e de libertação. Eu fui subir a escada da casa do meu noivo e eu tinha voltado a andar. Eu senti, eu tava, nossa, encostada, ancorada assim. E na hora que eu dei o passo, porque hoje eu entendo como é o passo, né? Onde tá os músculos que fazem a gente caminhar. E é na panturrilha, a panturrilha é muito importante mesmo. E aí quando eu fui dar o primeiro passo, eu senti que a minha panturrilha tava solta. E aí eu subi correndo e ela voltou 100%. Minhas mãos voltaram, minhas pernas voltaram, tudo voltou, eu consegui mexer. Só que uma coisa que eu acho que fazia muita diferença era que cada detalhezinho que eu conseguia fazer, cada coisa que eu conseguia fazer, eu ficava muito feliz e eu agradecia muito. Agradecia muito, às vezes eu olhava pra qualquer um assim, eu falava, olha, mexeu o meu dedinho. Aí eu mexia assim bem pouquinho, a pessoa nem tava vendo. Aí ela falava, isso, mexeu, e eu ficava muito feliz. E assim foi indo cada detalhe, cada pouquinha coisa que eu conseguia fazer, eu ficava muito feliz e eu comemorava muito. Então acho que era o poder de Deus agindo sobre a minha vida e eu comemorando. Então acho que é tudo que Deus quer da gente, que a gente comemore, que a gente vibre, que a gente veja o mundo, tudo de lindo que Ele colocou. E aí,
quando eu voltei a andar, foi quando eu realmente aprendi a caminhar. Foi quando eu realmente aprendi quem eu era para caminhar numa jornada de luz, de fé, de espiritualidade, de cura, e que eu pudesse fazer qualquer coisa que estava dentro do meu coração, que Deus colocou, que eu pudesse encontrar isso, esse diamante, e que eu pudesse entregar. Então, por isso hoje, eu tô aqui contando meu testemunho, do meu relato, e com muito orgulho, com muita fé, e com muito amor. E eu não apagaria nenhum dia já tem mais de ano, né? Desse acontecimento. E depois disso eu comecei a estudar, comecei a trabalhar, comecei a atender as mulheres. E Deus começou a fazer coisas maravilhosas, me mostrar coisas maravilhosas. Os meus amigos espirituais, toda a equipe que trabalha, como tem seres de luz que trabalham, como tem seres de luz. Às vezes a gente fica apegado às coisas ruins que tem no mundo, né? As sombras. Mas tem muita luz, tem muito ser de luz que ajuda. E aí foi quando tudo começou. E esse canal é o começo de uma nova etapa, onde Deus fala no meu coração que a partir de agora eu não ia mais apenas me nutrir. Ele não ia mais me nutrir, agora eu ia transbordar. Agora Ele quer que eu passe isso pra frente, Ele quer que eu leve a palavra, Ele quer que eu leve tudo isso que eu aprendi, leve essa cura, faça meditações, oriente as mulheres, fale sobre amor próprio. E foi assim que Ele me construiu. Como não, né? Ele teve um dia que Ele pediu pra eu ler, né? O profeta Jeremias. E é exatamente aquilo, é como se ele tivesse pegado um vaso que era ele quebrou em mil pedaços e depois ele refez. Só que quando ele refez, virou um mega vaso, virou um imenso vaso, muito mais lindo do que aquele que ele quebrou, muito mais. Então foi isso, só que depois do vaso pronto, né, então ele me construiu. E agora eu tenho que servir, eu tenho que transbordar, né? Eu tenho que colocar, servir o vaso, né? Então é o que eu faço aqui. Então por isso eu comecei tudo de novo, com tudo isso, porque agora é o momento de trazer a verdade, me rasgar para colocar o que eu sinto no meu coração, para que eu possa ajudar outras mulheres, para que eu possa curar através da minha história, através do que aconteceu, através do que eu aprendi. Através do que Ele me ensinou, através do que tem na palavra, através do que eu vivi e através das curas que eu já vi acontecer e das maravilhas das mulheres que já foram curadas de traumas, de dores, de bloqueios, de sofrimento por relacionamento e tudo isso. Então, bastante tempo, né? Então, esse é o meu relato. Acho que esse vídeo já tá muito longo pra eu poder falar um pouquinho sobre tudo isso e como eu liguei. Então depois a gente pode conversar sobre como eu liguei tudo isso. Porque sim, eu amava odontologia, mas hoje que eu tenho é muito imenso. É muito imenso. É como se eu amasse um anel, mas depois Deus foi lá e me deu uma nova mão. E eu continuo amando aquele anel, mas Deus me deu uma mão. Então eu amava uma meia, mas Deus me deu pés novos. E eu sempre me identifiquei muito com a Frida Kahlo, muito antes dela ser famosa, estourada no mundo. E eu vejo muito a história dela e hoje eu vejo a minha. Só que Deus me concedeu essa graça muito forte de voltar a andar. E todo mundo à minha volta até hoje foi uma coisa que mexeu muito com as pessoas. Porque quem não viu Deus em todo esse processo é porque não tá vivo, não tá vivo. Então hoje, se você sentiu isso no teu coração, se você sentiu o poder de Deus, você pode ter certeza que não é à toa e que Ele possa me usar para que eu possa levar essa mensagem para você, para que eu possa tocar o seu coração e que você possa encontrar o seu propósito. A gente talvez não precise quebrar todo vaso, né? Alguns vasos têm que ser quebrados, mas não são todos. Deus já pode estar fazendo na sua vida.
E você pode encontrar o seu propósito, né? Então, alguns vasos precisam ser quebrados para que Deus faça um outro vaso, para que sirva, para que ele consiga trabalhar e agir. Então, ele precisa dessas coisas. E eu, como eu disse, eu não voltaria nem um segundo antes do dia que eu parei de andar. Nem um segundo. Minha vida se transformou e se transforma a cada dia. Só que agora é tudo com um olhar diferente. Tanto que eu me dediquei 100% ao meu trabalho. Depois que eu voltei a andar, me dedico. Todo mundo sabe, é até difícil pra mim, porque eu quero aprender cada vez mais pra eu poder ajudar cada vez mais. Virou uma coisa... Tanto que hoje eu não consigo saber o que é meu trabalho, o que não é, porque